Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Você está chegando agora, se inscreva porque você estará na companhia de mais de 55 mil pessoas pensantes, Brasil e mundo afora. Eu fico muito orgulhoso de estar podendo reunir tanta gente interessante, vocês têm interagido, fazendo suas críticas e sugestões. E ontem eu tive uma grata surpresa, estou aqui viajando no litoral de São Paulo, em São Sebastião. Eu fui abordado nada mais, nada menos pela nossa atleta, ex-atleta olímpica, Ana Moser, que é dona de um restaurante aqui em São Sebastião, aqui no Calçadão, e falou que assistiu o Portal do José e que gosta e que está compartilhando com os amigos, né? E eu até fiquei assim, pô, será que é ela mesmo? Será que é a Ana Moser? Está aqui, ó, foto dela aqui, muito simpática, muito bacana. Um beijo para você e para todas as nossas atletas, todas as mulheres, todas as pessoas que se interessam pelo futuro do nosso país. Gente, como diria Noam Chomsky, ele diria que a informação, o conhecimento, tudo aquilo que a gente adquire no ensino formal faz com que a gente tenha também uma grande responsabilidade. O conhecimento é proporcional à nossa responsabilidade. E vocês todos, independente da formação que vocês têm, o fato de vocês terem informação e terem uma análise crítica da realidade, isso faz de vocês pessoas muito mais importantes, porque a informação não chega a grande parcela do povo brasileiro e a gente só vai conseguir mudar o nosso país se a gente conseguir vencer todas essas grandes muralhas da ignorância, do obscurantismo, da desinformação, do preconceito e das coisas negativas que têm feito o Brasil virar uma república obscurantista nesse momento. Bom, eu vou chamar a atenção de vocês de alguns aspectos fundamentais. Durante muito tempo, o Brasil teve um divórcio entre a intelectualidade e as Forças Armadas. E esse divórcio parece que está muito acentuado nos dias de hoje. Eu fui estudar por que os militares brasileiros eles não têm colocado uma oposição às maluquices, ao entreguismo que o governo Bolsonaro tem feito da nossa pátria, do nosso país. Isso ainda com o apoio de grandes formadores de opinião que se transformaram esses youtubers de direita e de extrema direita. Eles comemoram a cada boçalidade, a cada entreguismo, a cada ato insano desse governo é motivo para eles festejarem. É bem certo que todos eles estão ganhando dinheiro também por terem aberto canais no YouTube, têm ganhado dinheiro com as suas monetizações, que faz parte do jogo, mas têm ganhado dinheiro também com produtos que vendem, com cursos que vendem, com livros que vendem de editoras que não lhes pertencem. Você olha o CNPJ, é a mesma editora que está vinculando todos esses youtubers, que, diga-se de passagem, também não leem os livros que eles indicam para os seus leitores. Então tem uma grande coligação envolvendo o obscurantismo, a esperteza, o entreguismo, a ignorância e também até a boa-fé de pessoas incautas também. E aí que entra o nosso papel fundamental, de tentar trazer essas pessoas para algum tipo de reflexão mais crítica do que está acontecendo no Brasil. Eu fui analisar, voltando à questão dos militares, por que eles não se opõem ao obscurantismo. Bom, eu entrei aqui no site da Escola Superior de Guerra, que é a escola de formação mais importante do alto escalão das Forças Armadas brasileiras. Quando a gente analisa aqui os principais cursos da Escola Superior de Guerra, nós temos curso de análise de crise internacional, curso avançado de defesa sul-americano, curso de altos estudos de política e estratégia, curso do Estado Maior Conjunto, curso superior de inteligência, curso de defesa, logística, curso de gestão de recursos de defesa, curso de diplomacia, curso de altos estudos, enfim, eu vou colocar para vocês aqui. E eu tive o trabalho de analisar todos os currículos da Escola Superior de Guerra brasileira e você não encontra a cadeira Economia. No único curso onde a cadeira Economia é dada, assuntos ligados à economia nacional, é ministrado por um único professor e eu fui analisar o currículo do professor, ele não tem formação em economia. Ele tem formação em várias áreas, mas não tem formação em economia.
Então, o alto escalão do governo brasileiro, do militarismo brasileiro, das Forças Armadas brasileiras, não tem um projeto de desenvolvimento da nossa nação, não tem um projeto nacional. O que faz o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro, tal qual muitos governos espalhados ao longo do mundo, sofre a influência ou o direcionamento da política econômica que nós aqui no Brasil, as nossas forças armadas, os nossos mais altos escalões de inteligência não discutem, não estudam e não compreendem. Então a gente tem esses fenômenos de desvio do que é soberania nacional, do que é conhecimento das coisas mais importantes do Brasil e a realidade. Um dos exemplos clássicos que toda hora a gente vê pelas entrevistas, pelos quadros que foram escolhidos pelo presidente Bolsonaro, a gente vê declarações, por exemplo, aqui do general Heleno. Ele acha que o principal problema do Brasil é a Amazônia. Vamos ver como é que diz o general sobre essa questão. E as barbaridades que são ditas sobre a Amazônia é lamentável, porque fica claro que por trás existem interesses escusos, interesses que não podem ser declarados. O Brasil vai explorar a Amazônia com desenvolvimento sustentável. A Amazônia é brasileira e nós não vamos, o presidente já disse várias vezes, não aceitará ser subserviente diante de teses que não se sustentam diante da realidade. Ele está dizendo que o presidente Bolsonaro não será subserviente. É que tese que ele não vai ser subserviente? Porque se a gente pegar, por exemplo, a questão da economia no Brasil, o que está acontecendo aqui é a entrega da soberania nacional sob os olhares dos militares brasileiros, inclusive por cooptação de muitos deles para dentro do governo, que aumentaram o seu contra-cheque e estão silentes diante dessa situação, exceto em pontos estratégicos. Eu vou só complementar essa fala do general Heleno. O que vocês têm que entender é o seguinte: os últimos presidentes eram fracos, antipatrióticos e corruptos. Isso mudou. Bom, olha só, nós não sabemos, presidente Bolsonaro. É porque nenhum corrupto sai pelas ruas aí dizendo eu sou corrupto, eu sou corrupto. Corrupto é descoberto muito tempo depois de transações, inclusive, envolvendo grandes corporações e grandes situações que são feitas sem muita transparência e por valores financeiros que são absolutamente discrepantes, como, por exemplo, a venda da Embraer. Depois, nós vamos verificar, a história nos dirá se nessa história da Embraer teve corrupção ou não. A história nos dirá se nessa entrega da Petrobras houve corrupção ou não. A entrega do Correio. Não vamos esquecer que a tramóia, o trambique, a negociata que estava sendo feita entre o governo de direita lá do Paraguai e o governo Bolsonaro só foi embarreirada porque o Congresso Nacional do Paraguai está mostrando que tem muito mais apego à soberania paraguaia, tem muito mais compromisso com o povo paraguaio do que o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, quando usa a palavra patriotismo, tem que refletir muito se está fazendo isso com sinceridade ou simplesmente está sendo ignorante no trato dessa questão. Onde é que o calo apertou essa semana, gente? O calo apertou essa semana quando Paulo Guedes mencionou que queria privatizar tudo, né? Aliás, o Paulo Guedes, se é uma coisa que você não escuta falar nos textos dele, é a palavra soberania e patriotismo. Paulo Guedes é um cara formado, aliás, é um personagem obscuro na história da República Brasileira. É um homem que foi lá na escola de Chicago, trabalhou ou lecionou em plena ditadura de Pinochet, uma das mais sanguinolentas da história do planeta. Pinochet só é comparável mesmo a Hitler. O que diferencia um do outro é a escala de crueldades que esses homens fizeram. No entanto, Paulo Guedes conseguiu trabalhar junto à política econômica implementada no Chile, no meio de uma ditadura sanguinolenta, e está trazendo os mesmos fundamentos para o Brasil. O que está acontecendo no Brasil também, como eu estava dizendo para vocês, é que agora o calo apertou para um alto comando das Forças Armadas. Porque enquanto estava se entregando uma série de questões
uma série de empresas, eles estão fazendo vista grossa, mas quando se falou em entregar a Engeprom, que é a empresa gerencial de projetos navais, que cuida dos submarinos brasileiros que estão sendo construídos, aí os militares começaram a pular. Quando falou em privatizar também empresas de fabricação de munição, também se pularam para cima e para baixo. Gente, nosso programa vai ter um barulho ou outro, mas é porque nós não editamos nosso programa, né? Eu peguei aqui, vou colocar tudo para vocês nas descrições, tá? São o currículo da Escola Superior de Guerra, dos vários cursos que tem lá, que não tem a cadeira de economia. Então, o que está acontecendo no Brasil? Nós temos um presidente da República que está funcionando como um títere da área econômica. O ministro Paulo Guedes está implementando essa política que veio lá do Chile, veio da ditadura aqui no Brasil, e os militares estão silentes, até porque não tem na sua formação, no mais alto nível, orientações de como proteger a nossa pátria diante dos interesses das grandes corporações. A Escola de Guerra Brasileira ela foi criada 3 anos depois da War College norte-americana lá no Panamá. Os norte-americanos formaram a elite dos generais, dos militares da América Latina durante algumas décadas. E a nossa Escola Superior de Guerra também é criada 3 anos depois desse War College para formar os militares brasileiros. Porém, nós tivemos o transplante da doutrina e do conhecimento das grades curriculares da War College norte-americana para a Escola Superior de Guerra aqui no Brasil. Isso explica por que está havendo tanto imobilismo, tanta falta de reação e tanto desconhecimento sobre a entrega do patrimônio brasileiro. Gente, o nosso programa vai ficar por aqui, fica como um grande recado aí para a gente não perder as esperanças. Isso tudo é um processo. Ontem nós criamos o nosso portal, há 4 meses atrás, com poucas pessoas, já temos mais de 55 mil pessoas aqui no nosso portal, trazendo ideias, fazendo críticas. Eu tenho recebido muitas sugestões, muitas denúncias, e a gente vai peneirando e vai tentando aqui colocar o nosso programa numa linha de jogar cada vez mais luz para que a gente enfrente esse obscurantismo que está se abatendo sobre nossas mentes e nossos corações. Vamos trabalhar, gente. Tem muita coisa para a gente fazer pela frente, tá bom? Até o próximo programa.